Pessoal, a última listinha de análise combinatória, que seria a questão de binômio de Newton, que a gente vai trabalhar aqui. Eu peço desculpa que a gente teve um problema técnico, que a gente não conseguiu gravar a parte de eu explicando, só foi gravado o áudio e a resolução, então não vou aparecer no canto da tela para vocês. Nessa lista, o que a gente vai fazer aqui é um exercício que é só peço que antes de começar a lista, vocês deem uma olhada no que seria o triângulo de Pascal, entender como é que é mais ou menos o processo do binômio de Newton para a gente aplicar nos exercícios. Aqui a gente vai ter uma ideia, um raciocínio de como faz essa expansão, ali sem precisar saber a fórmula. E além disso, a gente vai usar vários exercícios aqui que envolvem números binomiais, combinações, então a gente não vai fazer, a gente vai omitir isso aí, que a gente pode conferir nos outros vídeos onde a gente trabalha com o conceito de combinação mesmo. São 3 exercícios, o primeiro vai ser expandir todo o binômio e os outros todos vão ser relacionados a questões de vestibulares, e a gente pede termos específicos do binômio de Newton, certo? A gente vai resolver todos eles. Vamos lá? Para começar a expandir um binômio de Newton, eu tenho que lembrar mais ou menos como é que funciona a fórmula, e isso eu preciso determinar quem que é o n e quem são os dois termos do binômio. Então, só lembrando o seguinte, que aqui nesse caso o meu n vai ser 4, o meu a vai ser x e o meu b vai ser menos 3. Então, eu vou usar esses valores aqui para expandir o binômio. Lembrando que o meu binômio ele está elevado à quarta potência, eu vou ter 5 termos. O que eu vou ter que olhar é o seguinte, lembrando que o binômio de Newton, o que ele me diz? Eu vou pegar o primeiro coeficiente, vai ser uma combinação do expoente 0 a 0, com o a elevado a 4, então x elevado a 4, vezes o menos 3 elevado a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuindo as potências do a, nesse caso eu comecei com x elevado a 4, depois vai com x elevado a 3 até sumir, e vou aumentando a do b, que eu comecei com 0. Então o segundo termo vai ser combinação de 4, 1 a 1, com x elevado a 3, eu diminuo, com menos 3 elevado a 1, mais combinação de 4, 2 a 2, eu diminuo mais uma vez e aumento no b. O seguinte termo vai ser 4, 3 a 3, x elevado a 1, menos 3 elevado ao cubo, mais 4, 4 a 4, x elevado a 0, menos 3 elevado a 4. Então, é só essa conta que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que relembrar quais são os valores que eu tenho das combinações. Por exemplo, combinação de 4, 0 a 0 é 1, x elevado a 4 mantém x elevado a 4 e qualquer número elevado a 0 é 1. Combinação de 4, 1 a 1 é 4. O x ao cubo mantém e menos 3 elevado a 1 fica menos 3. Lembrando que a gente pode usar um monte de parênteses, é melhor usar a mais do que a menos para não dar confusão. Se eu for fazer qualquer combinação de 4, 2 a 2, lembrando, quem não lembra de como faz essa conta aqui, procure o vídeo de combinações, que lá tem a fórmula disso. A gente vai ter combinação de 6, 4 a 4. 4, 2 a 2 fica 6. E nesse caso fica x ao quadrado e menos 3 ao quadrado fica 9. Combinação de 4, 3 a 3. Lembrando que isso aqui vai começar a fazer um espelho, ou seja, os coeficientes finais são iguais aos iniciais. Então, o de 4, 3 a 3 vai ser 4, 1 a 1. Então, vai ser de novo 4 com x e menos 3 elevado ao cubo, eu vou ficar com menos 27. Lembrando que potência ímpar mantém o sinal. Se a potência par, sempre fica positivo. Mais combinação de 4, 4 a 4 é 1. X elevado a 0 é 1. E menos 3 elevado a 4 dá 81 positivo, porque o expoente é par. Então agora é só fazer a conta. Eu fico na primeira parte com x elevado a 4. Multiplico os números, que então fica menos 12 x ao cubo, aí 9 vezes 6 dá 54, x ao quadrado, 4 vezes menos 27 vai dar menos 108, x, e ainda 81 vezes 1 fica 81. Então essa aqui é a expansão, conforme a gente comentou no começo, que isso aqui tem 5 termos também, então primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo da expansão do binômio. Aqui a gente vai seguir a mesma lógica, lembrando que aqui, se eu tenho alguma coisa elevado a 5, eu vou ter 6 termos.
Então, se eu tiver os 6 termos, eu vou ter uma combinação. Então, lembrando que aqui o N é 5, o 3Y é o B e o 2X é o A. Então, o que eu vou lembrar aqui? Que eu começo com uma combinação de 5, 0 a 0. Se vocês tiverem o triângulo de Pascal em mãos, é só olhar a linha referente ao número 5 no triângulo e só colocar os coeficientes. Mas, aí, o primeiro elemento, que é 2x elevado a 5, e o b, que vai ser elevado a 0, ou seja, 3y elevado a 0. Mais uma combinação de 5, 1 a 1, que vai ser 2x elevado a 4, vezes 3y elevado a 1. E assim a gente segue. Combinação de 5, 2 a 2, 2x elevado a 3, 3y ao quadrado, mais 5, 3 a 3, com 2x elevado a 2, 3y ao cubo, e mais dois termos, 5, 4 a 4, com 2x elevado a 1 e o 3y elevado a 4, e o último termo é 5, 5 a 5. O primeiro termo vai ser elevado a 0, então eu já nem vou colocar aqui e já vou colocar o 3y elevado a 5. Só lembrando que eu estou fazendo isso por falta de espaço. Então, combinação de 5, 0 a 0 é 1. 2x elevado a 5, lembrando que o 2 tem que ser elevado ao 5 e o x também. Então, 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, fica 32x elevado a 5 e 3y elevado a 0 é 1. Combinação de 5, 1 a 1 é 5. E aí, 2x elevado a 4, 2 elevado a 4 é 16. E x elevado a 4 é x elevado a 4. E 3y elevado a 1, 3y. Combinação de 5, 2 a 2. Aí, primeira coisa, combinação de 5, 2 a 2 é 10. Aí, 2 ao cubo é 8, x ao cubo. 3 ao quadrado é 9, e y ao quadrado é y ao quadrado. Combinação de 5, 3 a 3 é 10 também. 2 elevado ao quadrado fica 4. Vezes o x ao quadrado, 3 ao cubo é 27, e y ao cubo é y ao cubo. 5, 4 a 4 é 5. O 2x elevado a 1 mantém o 2x. O 3 elevado a 4 dá 81, então são números bem grandes. E o y elevado a 4 é y elevado a 4. E o último termo, 5, combinação de 5, 5 a 5, é 1, 3 elevado a 5 dá 243, e o y elevado a 5. Então, agora é só fazer as contas com os números. Eu tenho 32x elevado a 5, mais 5 vezes 16 e vezes o 3 dá 240, x elevado a 4, y, mais 9 vezes 8 dá 72, vezes 10 dá 720, o x ao cubo, y ao quadrado. Agora, 27 vezes 4 dá 108, vezes 10 dá 1080, x ao quadrado, y ao cubo, mais, aí 2 vezes 5, 10, vezes 81 dá 810, x, y elevado a 4, mais 243, y elevado ao cubo. Continuando a questão C aqui, de novo com binômio, lembrando que aqui o n vai ser 3, o meu a e o meu b, o meu a vai ter que ser 2x e o meu b vai ter que ser menos 1 sobre 2x ao quadrado. Então aqui a gente vai ter que ter uma atençãozinha maior porque tem uma fração envolvida. Primeira coisa, a gente vai abrir esse binômio, lembrando que como o n é 3, eu vou ter 4 termos, então pode ir direto na linha do triângulo de Pascal, na linha do 3, mas se não, a gente vai colocar aqui como as combinações. Eu vou começar com combinação de 3, 0 a 0. Aí, o primeiro termo, que é o 2x, eu elevo ao máximo que eu posso, que é o 3, e o b, que eu não precisaria colocar aqui, vai ser elevado a 0, então já nem precisaria colocar ele. O segundo termo vai ser 3, 1 a 1, o 2x
Agora, eu diminuo essa potência e aumento na outra. 2x² elevado a 1. Agora, combinação de 3, 2 a 2, vai ser o 2x elevado a 1, estou diminuindo esse e aumentando a potência do segundo. E o último termo, combinação de 3, 3 a 3, que vai dar 1. O primeiro vai ser elevado a 0 e o segundo vai ser elevado a 3, que é o máximo que eu posso. E agora é só partir para a conta. Combinação de 3, 0 a 0 é 1. 2x elevado ao cubo, o 2 ao cubo é 8 e o x ao cubo é x ao cubo. E qualquer número elevado a 0 dá 1. Agora o segundo termo, combinação de 3, 1 a 1 é 3. 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. E aí mantém o primeiro valor, que está x, esse valor aqui elevado a 1, que é ele mesmo. Combinação de 3, 2 a 2 é 3. E aí, 2x elevado a 1 é 2x. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que elevar o quadrado dessa fração. Eu vou ter que fazer o quadrado de cima, quadrado de 1, menos 1 é 1. E o quadrado do de baixo, o 2 ao quadrado fica 4. E x ao quadrado, lembrando o seguinte, eu vou colocar aqui no cantinho. X ao quadrado é x elevado a 2 vezes 2. Lembrando que potência de potência a gente multiplica os expoentes, não é soma. Então aqui, por mais que pareça que seja 2 mais 2, é 2 vezes 2 que nós fizemos. Já aqui, 3, 3 a 3 é 1. 2x elevado a 0 fica 1. Menos 1 elevado ao cubo, o que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1? Que dá menos 1. E embaixo, 2 elevado ao cubo dá 8. E x ao quadrado elevado ao cubo, lembrando que eu multiplico os expoentes, fica x elevado a 6. Então agora é só completar. A primeira parte, 8 vezes 1 vezes 1 dá 8. 8x ao cubo. Agora eu faço o seguinte, quando eu tenho fração, eu multiplico todos os numeradores e todos os denominadores. Nesse caso, se eu multiplicar a parte de cima, eu vou ficar com um menos, então por causa do menos 1 que aparece, 3 vezes 4 dá 12, x ao quadrado, e embaixo, multiplicando como é tudo 1, fica só o 2x ao quadrado. Já na outra, se eu multiplicar, vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6x, por 4x elevado a 4. E a última vai ter um sinal de menos, porque é negativa essa parte, aí fica 8x elevado a 6. Lembrando que agora a gente pode simplificar um pouquinho mais, que vai ficar 8x ao cubo. Eu posso simplificar o 12 com o 2, que vai dar 6. E esse x ao quadrado e x ao quadrado, um cancela o outro, então fica com menos 6. Agora, o outro termo, eu posso simplificar o 3 e o 4, eu fico com 3 e 2. Lembrando que eu tenho um x em cima e 4 embaixo, eu acabo sobrando só 3 embaixo. E a última se mantém. Então, esse aqui só para separar os dois. Esse aqui é a expansão, lembrando que eu teria 4 termos na expansão do binômio de Newton. A questão 2 é uma questão assim, que a gente vai pensar o seguinte. Quando ele pede a soma dos coeficientes numéricos, ou seja, seriam todos os números que aparecem em todos os termos desse binômio aqui. Nesse caso, eu tenho um binômio elevado a 8. Esse elevado a 8 me garante 9 termos. Se eu tiver os 9 termos, eu vou ter que somar esses 9 valores. Só que para a gente fazer isso aí demora muito, a gente vai ter que fazer muita conta. Então, lembrando o seguinte, quando eu quero a soma dos coeficientes, tudo que eu preciso fazer é trocar o meu x e o meu y por 1. Porque a gente vai fazer o quê? Com que o x e o y sumam, trocando ele por 1, e aí eu somo os valores. Só que ao invés de fazer a expansão do binômio, é muito mais fácil a gente acabar colocando aqui dentro. Então, se eu colocar o x e y como sendo 1, vai ser 3 vezes 1 ao cubo, menos 2 dividido por 1, elevado a 8. Essa conta aqui vai ser 3 vezes 1 ao cubo, vai dar 1, e aí fica 3, menos 2 elevado a 8, e acaba ali dentro resolvendo esse parênteses, vai dar 1 elevado a 8, que é exatamente 1. Então, se eu fizesse a soma de todos esses coeficientes aqui, o que eu teria? No final, como sendo 1, como sendo a alternativa A. Uma questão agora, mais para a gente só se acostumar com a anotação e as escritas, olha só, o número de termos do desenvolvimento desse binômio aqui, lembrando que esse binômio aqui, o meu n é 9.
Se eu quero saber o número de termos, lembra que o número de termos é sempre determinado por um elemento a mais do que o expoente que está sendo. Então, nesse caso aqui, o número de termos vai ter que ser 10. E 10 é a resposta correta. Alternativa C. Bom, a questão aqui pede para a gente assinalar a alternativa que expressa o termo central do desenvolvimento desse binômio. Lembrando que aqui nesse caso o meu n é 8 e com isso eu vou ter 9 termos. Se eu tiver 9 termos, mais ou menos eu vou colocar eles aqui. 7, 8, 9. Eu tenho os 9 termos aqui. Quando eu tenho um número ímpar de termos, eu consigo expressar o meu termo central, que nesse caso aqui vai ser o quinto termo, o meu termo central. Se eu tiver um número par de termos, eu não consigo fazer essa questão. Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é o termo médio, ou seja, o termo médio é a quinta posição. Então é o seguinte, quando ele está pedindo isso aqui, a gente não vai abrir todo o binômio para resolver e achar o termo do meio. O que a gente vai fazer aqui é usar o artifício de descobrir qual que é a posição, que a gente já sabe, para descobrir qual que é o P que está sendo envolvido. Lembrando que a fórmula do termo geral do binômio é TP mais 1, combinação de N, P a P, A elevado a N menos P, vezes o B elevado a P. Isso aqui é a fórmula do termo geral. Seguinte, se eu sei que a minha posição é a quinta, nesse caso eu sei que o P mais 1 da fórmula, porque esse P mais 1 da fórmula indica posição. Então, o ideal, a gente já tem o A, já tem o B, já tem o N, só falta descobrir o P, para depois calcular. Então, eu sei que o P mais 1 tem que ser 5, nesse caso, o P vai ser 4. Então, aqui eu vou fazer a conta, T de 4 mais 1, vai ser combinação de N, que nesse caso o N é 8, com o P, que é 4. Vou elevar o primeiro membro à potência N menos P, então o primeiro termo é A, eu vou fazer 8 menos 4, que é N menos P, vezes o B, que é 1 sobre A, elevado a P, que é 4. Então, eu só vou ter que fazer essa conta aqui. Lembrando que combinação de 8, 4 a 4 é 70. Quem quiser estar em dúvida, faça a continha aqui. A elevado a 4 vezes 1 sobre A elevado a 4. Lembrando que esse A elevado a 4 está multiplicando em cima e está dividindo embaixo. Eu posso simplificar os dois e eu acabo ficando só com 70. E 70 sendo a minha alternativa, certa, alternativa D. A questão 5 é uma questão bem recente da UFSC desse ano. Ela está pedindo o seguinte: se o termo independente de x do desenvolvimento desse binômio aqui, se é realmente 70. A gente vai verificar se isso é verdadeiro ou falso. Primeira coisa, isso aqui é um binômio, certo? Isso aqui é um binômio com 9 termos. Esse aqui é meu A e esse aqui é meu B. Lembrando que o sinal acompanha também. Como é que seria a fórmula do meu termo geral? O que eu preciso fazer? Primeiro, identificar o P que torna o x independente de x. A gente já vai ver como isso acontece. Quem seria o termo geral TP mais 1 nesse binômio? Seria a combinação de N, como a gente viu a fórmula no exercício anterior, N, P a P. O A vai ser elevado a 8 menos P, que é o N, vezes o B, que é menos 1 sobre x ao quadrado, e elevo ao expoente P. O que eu vou fazer com isso? Eu vou trabalhar com essas potências aqui de x para verificar aquele que vai conseguir cancelar o meu x. Nesse caso, o que eu tenho? Eu vou manter o 8 PAP. Esse aqui, como eu tenho uma potência, nesse termo, como eu tenho uma potência de potência, eu tenho que fazer uma multiplicação dos expoentes. Eu vou ficar com x elevado a 16 menos 2p. No segundo termo que está elevado a p, eu tenho uma fração. Eu tenho que levar o numerador a p e o denominador a p. Então, o primeiro eu não tenho que fazer, eu tenho que deixar menos 1 elevado a p. O de baixo vai ficar x elevado ao quadrado e depois elevado a p. Lembrando que eu tenho que fazer uma multiplicação das duas potências, x elevado a 2p. O que eu vou fazer com isso? É tentar juntar todos os valores para descobrir meu valor de p. Nesse caso,
eu tenho 8PAP. Aqui em cima, x elevado a 16 menos 2P, vezes o menos 1 elevado a P. Só que o que eu vou fazer com esse x elevado a 2P? Eu posso inverter ele ou jogar ele para cima para obter com sinal o expoente negativo. Então eu posso fazer isso antes de fazer minha conta. Ou também eu posso pensar que tem uma divisão de x, desse x com esse x. Lembrando que divisão a gente diminui os expoentes, as duas coisas estão certas. Então nesse caso aqui eu vou só juntar o x, 8p, vai estar, já vou colocar esse menos 1 elevado a p na frente, e eu vou ter x elevado a 16 menos 2p menos 2p. Então isso aqui seria a forma do termo geral. Como eu quero que o termo seja independente de x, eu quero que o x suma. Suma. Nesse caso, para eu fazer com que esse x suma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar o expoente, porque se eu zerar o expoente, ele só me vira 1. Certo? Então, nesse caso, eu preciso que tudo isso aqui vire zero. Então, eu preciso que 16 menos 2p menos 2p vire zero. Ou seja, 16 tem que ser igual a 4p, o p tem que ser igual a 4. Pronto, a parte mais difícil foi feita. Agora é só fazer a conta, terminar a minha continha. Então, lembrando que o meu t de 4 mais 1 vai ser o quinto termo da minha expansão. Eu vou ter que fazer uma conta de combinação de 8, 4 a 4, menos 1 elevado a 4, e o x vai estar elevado a zero, vai ser 16 menos 4 vezes 4, que é a conta que a gente precisava para zerar o expoente do x. Então, isso aqui vai sumir. Menos 1 elevado a 4 dá 1, e combinação de 8, 4 a 4, como já foi comentado, era exatamente 70. E menos 1 elevado a 4 é 1. Então, o meu termo independente de x é 70, então a formação é verdadeira. A questão 6 está me dando um binômio, certo? Esse binômio aqui de cima. Ele está dizendo que o terceiro termo, então eu vou colocar o T3, é igual a 540u elevado a 4. Então é o seguinte, o t a gente vai ter que descobrir, vocês estão vendo que o t3 não está envolvendo o t. Então a gente vai ter que descobrir o valor de t entre uma dessas opções aqui embaixo. Primeira coisa, t3, lembrando que esse caso aqui, o p mais 1 é 3, então o p tem que ser igual a 2. Então eu sei que o t3, o que vai ser? É o t de 2 mais 1, que vai ser a combinação do n, que nesse caso o meu n é 6. Então 6, combinação com 2 a 2. O primeiro termo, que é u, vai ser elevado a 6 menos o p, que é 2. E o b, que é menos 2t, vai ser elevado ao p, que é 2. Tá? Para quem não lembra da fórmula, vou colocar aqui em cima. T p mais 1 é combinação de n p a p, a elevado a n menos p, vezes b elevado a p. Então, eu vou identificar, mas olhem só, quem que é o T3? A gente já sabe que isso aqui é igual a 540u elevado a 4. Se eu fizer a combinação de 6, 2 a 2, isso aqui vai dar 15. Eu vou ficar com u elevado a 4, menos 2 ao quadrado, lembrando que tal ao quadrado fica 4 positivo, e o t elevado ao quadrado. E agora é só isso que eu tenho que resolver. Eu tenho uma equação e quero descobrir o t. Se eu posso simplificar o u elevado a 4, então fechou, o expoente é 4 no u, então está tudo ok. Agora eu tenho 540, 4 vezes 15 dá 60, t ao quadrado, divido por 60, 540 dividido por 60, vai ser o que? T ao quadrado. 540 por 60 vai dar 9. E agora, quais são os números cujo quadrado é 9? A gente tem, então, o caso que o t tem que ser 3 ou menos 3. E menos 3 ou 3 é a alternativa C. Essa aqui é uma questão interessante porque ela está dando mais ou menos a cara de como se fosse um binômio depois de eu expandir esse binômio. Primeira coisa, esse binômio aqui eu consigo identificar pelos valores que aparecem nas combinações que o n tem que ser 10. Então esse binômio aqui teria que ser alguma coisa elevado a 10. Segunda coisa, para ter um binômio, se eu quero voltar
Antes eu abri o binômio, eu quero fazer o processo contrário, de montar qual que é a original. Seguinte, tenho 11 termos na verdade, só que o estranho é que aqui ele não começou com 10, 0 a 0, mas 10, 0 a 0 é 1, então eu posso acrescentar isso aí, e ele não terminou com o 10, 10 a 10, mas eu posso colocar ele ali, não vai ter problema nenhum na hora. Seguinte, porque é 1, os dois são 1. Lembrando o seguinte, que o nosso A era sempre aquele que começava diminuindo a potência e o B é aquele que ia aumentando a potência. Se vocês observarem aqui, o meu B que está aumentando a potência só pode ser o 2. Então aqui eu já vou montar como sendo 2. Como não está aparecendo nenhum outro termo, qual que é aquele que está diminuindo a potência, que faria o papel do A no meu binômio? Como aqui não tem nada, eu posso colocar 1 em todos, porque 1 em qualquer potência é 1. Então, minha única possibilidade para ser o A é o 1. Então, se eu expandir o binômio 1 mais 2 elevado a 10, vai dar todos esses 11 termos aqui que foram calculados, com exceção de que aqui a gente não colocou qual que era o valor de combinação de 10, 10 a 10 e de 10, 0 a 0, que é tudo 1. Então, a gente pode acrescentar para formar um binômio completinho. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Mas assim, ó, se eu desse uma conta dessas para vocês, desse tipo aqui, vocês não iriam fazer um binômio. É mais fácil primeiro somar dentro e depois elevado a 10. Então, nesse caso, se eu somar aí dentro, eu fico com 13 elevado a 10, que é 13 elevado a 10. E é a alternativa B. Aqui na oitava questão, eu estou querendo determinar qual que é o quarto termo desse desenvolvimento. Lembrando que o quarto termo, o que eu teria aqui? Que o T de 4, T4 vai ser igual a, não sei, isso que eu quero determinar. Só que é o seguinte, lembrando que o 4 é a posição e P mais 1 é sempre a posição, como sendo 4, o meu P tem que ser exatamente 3. Então aqui eu tenho o meu primeiro valor de P. Primeiro não, é o único que eu vou ter. Então é o seguinte, eu já sei o valor do P, quem seria o T4, que é o que eu estou querendo calcular? É o T de 3 mais 1. Então, é a combinação, o N é 6, então combinação de 6, 3 a 3, que o P é 3. O primeiro termo, que é o A, eu vou levar a N menos o 3, que é o P. E o segundo termo, que é o menos 1, eu vou elevar ao P. E então é o seguinte, agora é só fazer essa conta, combinação de 6, 3 a 3, se vocês fizerem a conta, isso aqui vai dar 20, aí eu vou ficar com 3x ao quadrado elevado a 3, e menos 1 elevado ao cubo é exatamente menos 1, lembrando que o potência ímpar mantém o sinal. Agora, o que eu tenho? 20 vezes 3 elevado ao cubo dá 27, e x ao quadrado elevado ao cubo, eu multiplico as potências, que fica x elevado a 6. Então, 20 vezes 27 dá 540, só que ainda eu tenho o menos 1 aqui da frente, fica menos 540, x elevado a 6, e essa aqui é a alternativa C. Antes de começar a questão 9, a gente está vendo que ali aparece uma raiz de x, só que é o seguinte, a gente está trabalhando com potências de x, o ideal seria transformar essa raiz como não sendo uma potência, como sendo uma potência, perdão. Então, o que eu vou relembrar e colocar em vermelho aqui, é que se eu tiver uma raiz de alguma coisa aqui dentro, eu posso transformar essa raiz como sendo um expoente em forma de fração. Como é que seria isso? Aquele que representa o índice da raiz fica como denominador, e aquele que é o expoente fica como um numerador. Então, sempre quando aparecer um expoente fracionário, eu posso transformar como raiz, e raiz eu posso transformar como expoente fracionário. Então, nesse caso do raiz de x que aparece aqui, eu já vou transformar isso aqui como sendo um expoente fracionário. Nesse caso, como não aparece aqui é 2 e aqui dentro é 1. Então, eu vou escrever x elevado a 1/2, porque eu vou ter que trabalhar com isso aqui ainda no meio. Então, a gente vai usar essa representação aqui, lembrando o seguinte, eu quero o desenvolvimento
desse termo aqui, qual que é o termo independente de x. Então, é muito parecido com o exercício 5 que nós já fizemos. Primeira coisa, a gente tem que identificar qual que é o p, ou seja, qual que é a posição desse termo independente. Mas, para fazer isso, eu preciso descobrir algum jeito de zerar o expoente de x. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou escrever o termo geral. O TP mais 1 vai ser a combinação de 12, que é o n, que a gente já tem aqui, P a P, que a gente não sabe o P. O primeiro termo vai ser elevado a 12 menos P. E o segundo termo, que é menos 1 elevado, 1 sobre raiz de x. Só que 1 sobre esse raiz de x eu já vou colocar elevado a 1 meio. E ainda vou colocar elevado a P. Então, só mudei essa notação que a gente estava usando aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Outra coisa, combinação de 12 P a P a gente não sabe resolver até que a gente não encontre o P. Na segunda, lembrando que eu tenho uma potência de potência, eu tenho que multiplicar os expoentes. Nesse caso, eu vou ter 24 menos 2P. Na segunda, o que eu tenho? Menos 1 elevado a P, que o P eu não sei quem que é, porque eu tenho uma fração, eu tenho que elevar todos, tanto o numerador quanto o denominador, eu tenho que elevar a P. Já na de baixo, eu vou ter que multiplicar o 1 meio por P. Então, vai ficar 1 meio vezes P. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um jeito de juntar esses x aqui para ver qual que é o P que faz zerar o expoente. Então, é o seguinte, 12 P a P, x elevado a 24 menos P, menos 2P, perdão, menos 2P. Vou manter esse menos 1 elevado a P. E o de baixo, como ele está no denominador, eu posso passar ele para o numerador trocando o sinal do expoente. Vai ficar menos 1 meio de P. E agora eu junto tudo que tem P, eu vou ficar com o seguinte. Já vou passar esse menos 1 elevado a P para frente. Vezes x é 24 menos 2P. Lembrando que quando eu tenho produto de potências de mesma base, eu conservo a base e junto somos expoentes. E vai ficar menos 1 sobre 2P. Então, a partir disso, eu já tenho o termo geral e esse aqui vai ser o expoente do x. Vai ser a potência de x envolvida. Só que como eu quero que o termo seja independente de x, eu preciso zerar o expoente para tornar isso aí como sendo 1. Então, o que eu vou precisar aqui? Eu preciso que 24 menos 2P menos P sobre 2 seja igual a 0. E aí eu tenho 24. Vou fazer, na verdade, antes de tudo, eu vou fazer o MMC de todos os termos aqui. O MMC sendo 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 24 dá 48. 2 dividido por 1 dá 2, menos 4P. 2 dividido por 2 dá 1, vezes P dá P. Então, esse 2 eu posso multiplicar dos dois lados e acaba sumindo. Então, vai ficar 48 menos 5P igual a 0. O 5P vai ter que ser igual a 48. Então, o meu P vai ter que ser 48 por 5. Nesse caso, não existe um número inteiro, porque P é posição, o P tem que ser um número inteiro. Como não existe um P cujo inteiro que 48 dividido por 5 desse P, o que a gente tem? Não existe um termo independente de x. Então, a afirmação é verdadeira. Então, só colocar uma complementação aqui. Não é um número inteiro. Se não é um número inteiro, a gente não tem como calcular e não tem uma posição exata para esse termo. A questão 10 aqui é para continuar com essa história de termo independente de um binômio de Newton. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar descobrir qual que é a posição desse termo para que ele seja independente de x, ou seja, o expoente do x elevado de x vai ter que ser 0. E para descobrir qual que é a posição, eu tenho que descobrir meu P. Então, de qualquer forma, eu vou ter que trabalhar com a fórmula do termo geral, desenvolver isso aqui para descobrir qual que é a posição que eu estou querendo encontrar. Então, eu só vou escrever aqui a fórmula do termo geral. O TP mais 1 vai ser, de novo, o que eu tenho? A combinação de n, o n já foi dado que é 9 PAP. O primeiro termo, que é 2x ao quadrado, eu vou elevar a n menos p, vezes o segundo termo,
elevado a p. E eu vou trabalhar com essas potências para poder juntar os x envolvidos. Então, combinação de 9p a p. Vocês estão vendo que aqui dentro, nesse termo aqui, eu tenho um 2, que eu vou ter que elevar essa potência, e vou ter um x ao quadrado que eu vou ter que elevar essa potência. Então, os dois vão ter que ser elevados a essa potência. Então, eu já vou separar aqui, 9 menos p, vezes o x ao quadrado. Agora eu vou colocar dessa forma para depois a gente ver a propriedade. E a outra, eu vou ter o menos 1 elevado ao p, e embaixo eu vou ter x elevado a p. Eleva o numerador e o denominador a p. Como eu não tenho p, eu tenho que manter esse menos 1 elevado a p em cima. Lembrando que sempre, quando a gente trabalha com número negativo e potência de potência, a gente usa parênteses no meio. Então, continuo aqui com 9p a p, 2 elevado a 9 menos p, e vou ter que juntar o x. Eu já vou botar aqui o menos 1 elevado a p aqui já na frente e vou trabalhar só com x agora. Eu tenho potência de potência aqui, eu vou fazer uma multiplicação das potências. Então, vai ficar x elevado a 18 menos 2p. E esse p, que eu vou marcar em vermelho, que estava no denominador, eu posso multiplicar ele com o sinal inverso. Então, eu troco e inverto o sinal. Aí, nesse caso, a última parte, que é 9p a p, 2 elevado a n menos p, menos 1 elevado a p. Agora, eu tenho um produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar menos 2p, menos p. Aí, a gente já separou tudo que tinha x, a gente já juntou tudo, já está tudo pronto. O que eu preciso descobrir? Para ser em termo independente de x, eu tenho que zerar esse expoente. Então, para zerar esse expoente aqui, eu tenho 18 menos 2p menos p, tem que dar 0. 18 menos 3p igual a 0. 18 igual a 3p. O p tem que ser igual a 6. Então, nós descobrimos que o p é 6, ou seja, a posição é 7. Mas aqui agora, só para completar, t de 6 mais 1, que é tp mais 1, vai ser 9, 6 a 6. Aqui a gente já pode continuar na conta, vai ficar 2 elevado a 9 menos 6, o menos 1 elevado a 6 e o x elevado a 18 menos 12 menos 6, ou seja, tem que zerar só para verificar se a gente fez a conta certa. Então, a combinação de 9, 6 a 6, vou ter que fazer essa conta, só um momento. Meia hora depois eu estou de volta, já fiz a conta de 9, 6 a 6, eu vou ter 84, eu vou ter 2 elevado ao cubo, menos 1 elevado a 6 dá 1, e x elevado a 0 dá 1, ou seja, tem que ter um número. Se eu multiplicar aqui, vai ficar 84 vezes 8, e 84 vezes 8 dá 672. Então, o termo independente de x é 672, alternativa E. A questão 11 está pedindo o coeficiente de x elevado a 4 nessa expansão aqui. Só que é o seguinte, para determinar o coeficiente de alguma coisa que a gente está querendo, tem que descobrir a posição, ou seja, tem que descobrir o p. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar achar a fórmula do termo geral aqui, e com isso, o que eu vou ter? O tp mais 1 vai ser igual, lembrando que a gente já tem o n, então vai ser combinação de 5. Agora, a gente vai combinar p a p, porque a gente não tem o p. Vai ser o a elevado a 5 menos p, e o b, que é menos 3, vai ser elevado a p. E aí, com isso que a gente vai trabalhar agora. Então, fico com combinação de 5p a p, eu tenho que dar um jeito de separar tudo que tem x, porque é esse x que eu vou ter que analisar. Lembrando, tem 2x ao quadrado, tem que levar todos os termos ao expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 5 menos p, e depois vai ter um x ao quadrado elevado a 5 menos p, e ainda o menos 3 elevado a p. Aqui, o que eu vou ter? 5p a p. O 2 elevado a 5 menos p não tem nada a ver com o x, então deixa ele ali. O menos 3 elevado a p, observe que o menos 3 eu estou colocando um parênteses aqui. Estou botando parênteses dos dois lados para fazer essa potência, para não dar problema. E ainda, aqui eu tenho x elevado e elevado. Eu tenho que multiplicar os expoentes, então vai ficar com 10 menos 2p.
Então, essa aqui é a fórmula do termo geral. O que eu preciso descobrir é qual o P que eu vou envolver aqui dentro. Então, como eu quero analisar a potência 4 de x, eu preciso que 10 menos 2P seja igual a 4. Então, 10 menos 4 tem que ser igual a 2P. Então, 6 igual a 2P e o P tem que ser igual a 3. Nesse caso, com P igual a 3, eu tenho que voltar aqui, calcular tudo que eu tenho. Vou calcular o T3 mais 1, que seria o quarto termo da minha expansão. Combinação de 5, 3 a 3. Aí, voltando aqui nesse último exemplo, que isso aqui está mais simplificado, vou calcular 2 elevado a 5 menos 3. Vou fazer o menos 3 elevado a 3. O x vai ser 10 menos 2 vezes 3. E a gente vai ter que ver que vai fechar exatamente x elevado a 4. Então é o seguinte. Combinação de 5, 3 a 3 é 10. Vai ser 2 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao cubo vai ser menos 27. X elevado a 4. Então agora só efetuando a multiplicação. 4 vezes 27 vai dar 108, multiplicado por 10 vai dar 1080. Lembrando que tem o sinal de menos ali envolvido na multiplicação, então vai dar menos. Eu vou ter 1080 x elevado a 4. Então fechou, a gente está procurando o coeficiente de x elevado a 4. E como eu quero o coeficiente de alguma coisa elevado a 4, o coeficiente vai ser menos 1080, que é a alternativa D. Se eu observar esse binômio aqui, que é 2x menos y elevado a 10, eu vou ter 11 termos envolvidos. E eu estou querendo exatamente o termo médio. Se eu pensar no termo médio, o termo médio vai ter que ser o sexto termo. Então, aqui fica mais fácil de a gente determinar quem que é o P. Então, se eu tenho que o P mais 1 tem que ser 6, ou seja, a posição tem que ser 6, eu preciso que o P seja 5. Então, nesse caso aqui, eu tenho P igual a 5, já determinei, então está ótimo, não precisa fazer todo aquele processo para descobrir qual que é o P. Então, esse aqui fica mais fácil. Então, eu vou ter que calcular o T5 mais 1, que seria o sexto termo, vai ser combinação de 10, 5 a 5. O primeiro termo, o primeiro elemento, que é o y, vai ter que ser elevado a 10 menos 5, e o segundo, que é menos y, vai ter que ser elevado ao P, que é 5. Combinação de 10, 5 a 5 vai dar 252. Eu vou elevar 2x a 5 e menos y a 5. Aí 252, 2 elevado a 5 é 32, o x elevado a 5, menos y elevado a 5, primeiro, lembrando que eu tenho um menos 1 aqui envolvido, eu vou então, menos 1 elevado a 5 dá menos 1, e y elevado a 5 é y elevado a 5. Então, se eu fizer as multiplicações dos termos aqui, dos coeficientes, eu tenho 252 vezes 32, lembrando que vai ser negativo por causa do menos 1 multiplicado, vai ser menos 8.064, x elevado a 5, y elevado a 5, que é a alternativa B. Agora o nosso último exercício é para achar o coeficiente de x elevado a 9. Primeira coisa então que a gente vai ter que descobrir é o P. Lembrando que a gente vai ter que fazer uma manipulação com o termo geral para conseguir juntar todas as potências de x e para descobrir o P que está envolvido nisso. Então, primeira coisa, olha só. Eu vou montar o termo geral, que é o TP mais 1. Vai ter que ser igual. Lembrando que o N eu já tenho, então vai ser combinação de 7P a P. Primeiro termo, 2x elevado ao cubo, vai ter que ser elevado a 7 menos p. E o segundo termo, que é menos 1 sobre 2x, vai ter que ser elevado a p. Então, eu vou ter que fazer manipulações aqui para descobrir qual é o valor de p. Bom, 7p a p eu mantenho, 7p. Aqui, de novo, eu tenho dois termos, dois números, por exemplo, eu tenho 2 e o x ao cubo, que eu estou elevando a um expoente. Então, eu vou ter que elevar cada um deles naquele expoente. Lembrando que esse x ao cubo elevado a alguma coisa, eu vou ter que fazer uma multiplicação dos expoentes. Então, vai ficar com 2 elevado a 21 menos 3p. Lembrando que esse 2 aqui que eu coloquei,
ele também tem que ser elevado ao expoente que foi dado. Agora, nesse aqui, a parte de cima vai ser menos 1 elevado a p, e a parte de baixo também eu tenho que levar cada um dos termos que aparecem e elevar ao expoente. Vai ser 2 elevado a p e x elevado a p. Então, o que eu vou fazer agora? Juntar o x. Só lembrando aqui que eu fiz uma coisa errada e coloquei aqui como sendo 2, onde na verdade era para ser x. Então, aqui mantém x. Então, vou botar tudo que tem número envolvido de um lado e vou deixar só o x separado lá. Eu vou ter 7p a p, vou ficar com 2 vezes 7 na menos p, vou ter um menos 1 elevado a p, e vou ter 1 sobre o 2 elevado a p aqui, e ainda eu vou ter o x elevado a 21 menos 3p, e o x que aparece aqui embaixo, eu vou poder multiplicar ele em cima com o sinal contrário. Eu vou ter 7p a p. Aqui, lembrando que esse 2 elevado a p também posso jogar ele para cima, vou ficar com 2 elevado a 7 menos p, vezes menos 1 elevado a p, vezes 2 elevado a menos p. Aqui em cima eu vou ficar com x elevado a 21 menos 3p menos p. Então, a gente já conseguiu juntar tudo que tinha x. A partir de agora eu vou analisar qual que é a potência que eu estou querendo, qual que é o expoente do x que eu estou querendo. É x elevado a 9. Então eu preciso que 21 menos 4p seja igual a 9. Então vai ser 21 menos 9 igual a 4p. 21 menos 9 dá 12. E p então tem que ser igual a 3. Então eu volto para cá, resolvo toda a minha conta. Então, primeira coisa aqui, eu vou ter que calcular o t de 3 mais 1, calcular a combinação de 7, 3 a 3, 2 elevado a 7 menos 3, menos 1 elevado a 3, 2 elevado a menos 3, e x elevado a 21 menos 4 vezes o 3, que vai ter que dar o x elevado a 9, como a gente já feito. Então, combinação de 7, 3 a 3, vai dar 35. Lembrando que aqui eu tenho 7 na menos 3, vai ficar, 2 elevado a 7 menos 3, posso juntar com esse 2 aqui, fica menos 3. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1, x elevado a 9. Aí eu tenho 35 vezes 2 elevado a 1 vezes menos 1 vezes x elevado a 9. Faço a multiplicação disso aqui, vai dar menos 70 x elevado a 9. Como eu estou querendo o coeficiente vai ser menos 70 e menos 70 é a alternativa B.